eu tô obrigado pra mulher, então eu vou dar fuga nela. Fui, partiu aonde? É o Mandela. Fui, partiu aonde? O Mandela. Fui, partiu aonde? Bom, hoje vamos falar do processo de desnaturalização e do senso comum versus a ciência. O processo de desnaturalização é um estudo da sociologia que requer a compreensão dos fenômenos e relações sociais. É preciso entender que esse processo são sempre construídos e não naturais. A desigualdade entre homens e mulheres e o racismo são exemplos. O processo de compreensão das construções sociais é denominado de desnaturalização. Bom, já o senso comum e a ciência. Para fazer um estudo científico é preciso abandonar o senso comum. O senso comum não se baseia em métodos e conclusões científicas. É o conhecimento adquirido através de vivências e experiências individuais de cada ser humano. O estudo científico está baseado no conhecimento adquirido através de pesquisas e estudos profundos. E agora vamos entrevistar um especialista na área para tirar algumas dúvidas sobre o processo de desnaturalização e o senso comum. Agora nós iremos entrevistar a socióloga Ariadne. Ariadne, nos explica um pouco o que é o fenômeno das relações sociais? Bom, as relações sociais elas estão presentes em todas as sociedades humanas, porque faz parte da natureza do homem viver em grupo. Então essa é a habilidade, né, de negociar, para que a vida em sociedade possa realmente acontecer. Então as relações sociais são essas relações que a gente vivencia o tempo todo. Tá, obrigado. Como você explica a frase, quase todas as relações existentes na sociedade são construídas e não naturais? Porque apesar do homem ter essa natureza social, o processo de negociação, de ceder em determinadas situações, isso é construído socialmente. Por exemplo, para que uma pessoa possa ter um relacionamento afetivo, ela vai partir, por exemplo, do pressuposto que essa pessoa tem que ser bonita. E o conceito de bonito é construído socialmente, como por exemplo a noção de gênero, né? Então são conceitos que são construídos socialmente. O grupo define o que vai ser bonito, o que é adequado, o que não é adequado para que uma relação possa acontecer. O que é o senso comum e qual a diferença do saber científico? O senso comum é um tipo de conhecimento baseado na experiência, mas é uma experiência que não tem uma avaliação mais profunda, não existe um método, não existe uma pesquisa para comprovar se isso realmente é verdadeiro, né? Uma maneira da gente verificar isso, por exemplo, é pensar no saber que as nossas avós tinham com relação ao chá de alho. Ela nunca entrou num laboratório para testar as propriedades do chá de alho, mas ela sabe que aquilo faz bem. Então esse é um exemplo de senso comum. Você fala para nós sobre alguns exemplos de senso comum que a sociedade ainda tem como verdade? Então, a questão, por exemplo, de comer e tomar banho, e fazer mal, é um senso comum. Deixar o chinelo virado, e aí a mãe morre, senso comum. Colocar garrafas de água no relógio de energia para economizar energia, senso comum. Então, são exemplos. Tá. Como fazer com que as pessoas abandonem o senso comum? Esse é um processo complicado, né? Na verdade, para abandonar o senso comum, as pessoas precisam desenvolver um senso crítico. E para desenvolver o senso crítico, a pessoa tem que ter um condicionamento de sempre pensar se o que está apresentado para ela realmente é verdadeiro. Ela tem que buscar sempre ir além daquilo que é apresentado para ela, sempre questionar, sempre perguntar. Então, para abandonar o senso comum, as pessoas precisam desenvolver o senso crítico, que é o oposto. E agora nós iremos ver como esse senso comum está inserido em nossa sociedade. Estamos aqui com o professor de Física Clau e iremos fazer 3 perguntas para ele. Bom, professor, você foi a favor ou contra o impeachment de Dilma e por quê? Bom, eu fui radicalmente contra, eu posso colocar 2 razões. A primeira razão é que não teve prova de crime de responsabilidade, né, o que chamaram de pedalada fiscal. E segundo, motivo político, porque Temer, Cunha, aliados, PMDB, toda essa velha raposa política, ela não tinha legitimidade para conduzir o processo do impeachment. E entendo que foi um golpe contra a democracia. Esse é o motivo de eu ter sido radicalmente contra.
Professor, o que você pensa a respeito da PEC 241? Bom, hoje o governo ele gasta mais do que arrecada, está sempre endividado, pega dinheiro emprestado para cobrir as contas, paga um juro altíssimo e isso tem consequência. Consequência no quê? Na falta de investimento. Pensando assim, você pode até achar que a PEC é um bom negócio, pensando dessa maneira. Mas aí isso tudo tem um problemão. Qual é o problema? Hoje, o Brasil ele investe muito pouco em saúde. É um dos países que menos investe em educação. Consequentemente, a PEC ela vai ficar até congelada praticamente por 20 anos, até 2036. A única correção que vai ter vai ser a da inflação. Consequentemente, a população que está crescendo, hoje, por exemplo, nós temos 206 milhões, né? Para 2036, a previsão seja que 240 milhões. Então, o que eu estou querendo dizer? É que você vai ter um aumento da população com o mesmo investimento, né? Com o mesmo orçamento. Consequentemente, a tendência é piorar. Eu acho que o governo tinha que buscar uma outra forma para reduzir os gastos, não cortando o verbo de educação e de saúde. Por que você acha que as pessoas no Brasil não se interessam por política e como isso influencia na nossa sociedade? Eu penso que política é fundamental. Políticos, eles tomam decisões que afetam toda a coletividade toda hora. A política é abrangente, ela exige conhecimento. Política dá trabalho. Penso que essa falta de interesse, porque talvez as pessoas não enxergam o potencial de transformação social que é a política. Outra questão que afasta é a corrupção, esses escândalos. Isso aí levou principalmente jovens a afastar da política. O problema disso tudo é que, na realidade, quando as pessoas não se interessam por política, elas passam a ser facilmente manobradas, manipuladas. Esse é o grande problema. Obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Então hoje estamos aqui com a dona Neuza, ela vai falar um pouquinho da opinião dela sobre a importância da participação da sociedade na política, se a sociedade é participativa ou não, e a importância disso. Ela vai falar também um pouquinho sobre a opinião dela do impeachment da Dilma, que foi realizado esse ano, e a PEC 241. Então, dona Neuza, o que você acha sobre o impeachment da Dilma realizado esse ano? Apesar da Dilma ter sido eleita democraticamente pelo voto, foi o povo que escolheu, foi o povo que colocou ela lá, infelizmente, o PT, que era um partido que era para cuidar do pobre, para cuidar, que prometeu que ia cuidar do pobre, infelizmente, o PT só roubou, só fez falcatrua, só coisas erradas, e eu acho que o impeachment aconteceu na hora certa, no momento certo, e era isso que o Brasil precisava, e eu penso assim. Então essa é a sua opinião sobre o impeachment Essa da é a Dilma. minha opinião, que foi a coisa mais certa que fizeram. E agora, dona Neuza, qual que é a sua opinião sobre a PEC 241? A PEC 241 é um mal necessário. O Brasil hoje precisa tomar uma atitude drástica para sair do buraco que ele está de muitos anos, de roubos, de corrupção. Então, é um mal necessário. Nós precisamos disso para ver se a gente consegue sair desse buraco que os governos aí anteriores colocaram no Brasil. Dona Neuza, qual que é a sua opinião da participação da nossa sociedade na política, assim, e como que isso repercute na sociedade em si, assim, no geral? O povo está desacreditado nos políticos, na política em geral. Você vê só
roubo, corrupção, desvio de verba, tira dinheiro da saúde, tira dinheiro da educação. A saúde no Brasil está um caos, a educação está um caos. Isso tudo gera o quê? Esses conflitos. É comum no nosso cotidiano ouvirmos a expressão "isso é natural". Esta expressão nos remete à ideia de algo que sempre foi, é ou será da mesma forma. Assim, as pessoas manifestam o entendimento de que os fenômenos sociais são naturais, porém nem se passam pela cabeça deles que esses fenômenos são, na verdade, constituídos socialmente e resultado das relações sociais. Para desfazer esse entendimento imediato, um papel central que o pensamento sociólogo realiza é a desnaturalização das explicações dos fenômenos sociais. Portanto, para desenvolver um olhar sociólogo é preciso mudar essa forma de encarar a realidade e ter um olhar de estranhamento. Portanto, somente o estranhamento fará com que deixemos de lado o senso comum e começamos assim a ter um olhar crítico.